Boa tarde, irmãos. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Firme? Tudo bem, aí tá certo. Que é coisa de macho, tem que ir firme. Tudo bem. Né? Agora estou sentindo aí a falta de muita gente hoje, né? Cadê o povo? O cara dormindo, filho. Ah, estão chegando, né? Tá certo. Daqui a pouco chega, né? Tá bom. É o quê? Assistindo o jogo do Náutico, ó. Sei não, viu? Bom, pessoal, prazer a gente estar de volta, né? Podendo estudar a palavra de Deus, pensarmos sobre a masculinidade à luz das Escrituras. Nós vamos orar, já oramos lá em cima, mas vamos orar pedindo ao Senhor sua bênção para esse tempo juntos aqui, que Ele nos abençoe e nos dê de sua graça. Senhor, louvamos ao teu nome, nós te bendizemos por tua bondade e graça derramada sobre nós. E explicamos que o Senhor, nessa tarde, nos anime, nos fortaleça. O Senhor, na tua palavra, nos dirija no teu caminho. O Senhor nos dê forças para, neste mundo do pecado, vivermos em santidade de vida. Vivermos no plano que o Senhor mesmo, como Criador de todas as coisas, estabeleceu para nós, a fim de que tenhamos contentamento no Senhor, vivamos uma vida plena no Evangelho. Abençoa os irmãos que são casados, os irmãos que são solteiros, conduzindo-nos, cada um de nós, na fase de vida que enfrentamos agora, na Tua presença, de maneira que, através da nossa vida, da nossa ação, da maneira como nos portamos, o Evangelho seja vivenciado e o nome do Senhor seja glorificado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. 2 Samuel, capítulo 11, vamos ver o verso 1 ao verso 5º. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. O texto traz um episódio que todos nós certamente gostaríamos que não tivesse acontecido, nem na vida desse personagem, nem na vida de ninguém. Mas, no entanto, assim como aconteceu com ele, continua acontecendo na vida de tantos. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado das suas imundícias, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Bom, o rei Davi é aquele homem de quem o Senhor diz, homem segundo o meu coração, né? Mas, à tarde, Davi caiu em pecado. Pensando nessa tarde de Davi, fiquei imaginando como aquilo se daria, e escrevi alguma coisa aqui da imaginação, né? Que naquela tarde Davi levantou de um cochilo, é o que o texto diz, se levantou do leito. Enquanto todo o povo estava em guerra, ele estava no cochilinho da tarde. E ele se levantou como quem não tem nada para fazer, respirou profundamente o ar fresco, passou os seus olhos lentamente pela cidade. Era tarde, a cidade estava vazia de homens, porque eles estavam na batalha. O sol estava começando a cair no poente. Já estava lançando aquelas sombras, né, sobre a cidade que a gente vê no final da tarde. Era a cidade de Davi. Era a cidade que ele amava, a cidade que ele havia conquistado da mão dos jebuseus, a cidade sobre a qual ele havia construído um palácio e sobre a qual ele reinava. E, exceto por um barulho ou outro de um pássaro, um canto esporádico, ou então de gente que andava pelas calçadas de pedra
de Jerusalém, não havia som nenhum, era o máximo silêncio. Ele apreciava aquelas vistas no fim da tarde, do terraço do palácio, dizendo: é minha cidade. Isso é tudo meu. Davi murmurou para si mesmo: é meu. Com a luz de uma lamparina tremeluzia assim numa janela de uma casinha em Jerusalém, abaixo do palácio, abaixo do terraço, e seus olhos passaram rapidamente por uma janela. Então, ele se voltou para ela mais uma vez. Havia alguém ali. Era uma mulher. E ela estava tomando banho. Davi chamou um servo que veio rapidamente. Quem é aquela mulher? E o servo respondeu: ela é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o heteu. E o coração de Davi começou a bater mais depressa. Os seus desejos começaram a se debater em sua carne, como Tiago fala lá no capítulo 4, e ele cobiçou. Mas eu não posso, ela é filha de alguém. Ela é esposa de alguém. Eu não posso. Bom, mas eu sou rei. Ele deve ter raciocinado assim. Ninguém pode me impedir de eu fazer o que eu quiser. Eu preciso disso. Eu terei isso. Davi sabia que o que ele estava fazendo era uma violação às ordens de Deus. Ele sabia, ele viria se arrepender disso. Mas naquele momento isso não importava. O que importava era o desejo da carne. O resto da história a gente já sabe, né? E ela não encerra com adultério. Essa história ela vai adiante, porque há consequências oriundas do adultério. Sempre há consequências oriundas do adultério. Na manhã seguinte, Batseba voltou à sua casa. Davi voltou às suas obrigações reais. E em alguns dias, aquele episódio, aquele encontro, no final da tarde, na sua alcova, talvez tivesse até desaparecido de sua memória. Ninguém viu. Para o rei havia trabalho a ser feito, guerras precisavam de sua atenção, haviam estratégias para serem elaboradas. O encontro secreto foi apenas uma aventura. Foi para o fundo de sua mente. E então veio a notícia. Batseba estava grávida. A mente de Davi ficou agitada. E o texto de 1 Samuel 11:6 diz assim: Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo: manda-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. E quando Urias vem a Davi, Davi pergunta como este passava, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher, tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. O plano do rei terminou em tragédia. Um soldado leal caiu morto no campo de batalha. Davi armou uma cilada para que Urias morresse. Uma criança morreu e o coração de Davi ficou dilacerado. Como uma tempestade que vai se armando no céu do poente, essa sequência de histórias havia sido predita. Se a gente olhar para o Éden, quando Eva pegou e comeu do fruto proibido, e quando Adão, consumido pela sua capacidade de racionalizar também, participou junto com ela do ato, a consequência foi o quê? Morte. Não tem jeito. Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Tragicamente, apesar dessa promessa mentirosa, eles de fato morreram. Eles morreram espiritualmente,
Naquele instante, o pecado os separou de Deus, seus corpos passaram a sofrer consequências, não imediatamente, eles não morreram exatamente naquele momento fisicamente, mas pela primeira vez desde a criação, seus corpos começaram a envelhecer. Eu imagino que naquela hora do pecado, Davi deve ter, ou Adão deve ter sentido, e Eva também, alguma engrenagem que saiu do lugar. Alguma coisa desajustou na capacidade deles de entender o mundo de Deus, de perceber as coisas. Talvez o físico deles começasse a sentir um cansaço que eles não sentiam antes. As mãos começaram a ficar calejadas. E a gente chega aos 40 anos, a maioria de nós como eu, já com um músculo adiposo bem avantajado. Faz parte da queda. Vi uma foto de 4 anos atrás, e eu não tinha cabelos brancos, nem barba branca. E tinha mais cabelos. Mas o tempo passa e a culpa é nossa, porque nós não acreditamos no que Deus disse. Com certeza morrereis. E a serpente diz, não morrereis. E nós precisamos. É porque, como Davi que sabia os resultados do seu pecado, mesmo assim, dizemos como ele, mas eu quero. E nós vamos adiante. Eles começaram, já no Éden, a ficar enrugados, a ficar cansados, doentes. E em um dia, muitos séculos depois, ambos vieram a morrer. Viveram mais do que qualquer um de nós vai viver, mas morreram ainda assim. Irmãos, a história de Davi, lamentavelmente, não é uma história que ficou no passado distante, mas que faz parte da história do homem, sobretudo do universo masculino, mais do que nós queremos admitir. O adultério, ele está em todo lugar. É muito difícil que eu e você não conheçamos ao menos um homem, um amigo, tenhamos algum conhecido que não tenha experimentado um caso sexual. Um marido que tenha violado a sua aliança de casamento, se deitado com uma mulher que não era sua esposa, como Adão, que preferiu desobedecer a Deus, como Davi, que preferiu também ir contra a lei de Deus. Essas pessoas entram nisso de olhos abertos. Ninguém é enganado pelo seu próprio pecado. Ele entra de olhos abertos. Bob Jones, um pastor americano, ele diz assim, os homens pecam porque eles cantam sempre uma música, cuja letra é essa, eu quero o que quero porque quero, e quando quero, é melhor que esteja lá. Nós exigimos e nós buscamos aquilo que o nosso coração deseja, e nós lutamos para ter aquilo que desejamos. Houve racionalização com Davi, houve racionalização com Adão, há racionalização em cada pecado que cometemos. Há um plano, há pecado, a queda, desmoronamento, sofrimento e, finalmente, morte. E uma coisa interessante é que mesmo os ímpios experimentam essa angústia, sabia? Até os ímpios experimentam. Veja um depoimento de um advogado de 32 anos, descrente, sobre seus arrependimentos. Ele diz assim, abre aspas, nunca farei isso de novo. Isso é um incrédulo dizendo. Mas não é como se eu tivesse tido algum despertar moral ou ético. Ele mesmo afirma. Eu não me converti, não. Eu sou a mesma pessoa. É que viver o tempo inteiro um caso às escondidas deixa o homem louco depois de um tempo. Mesmo que você esteja passando por uma situação difícil em seu casamento, o engano pesará sobre você, e isso simplesmente não acaba valendo a pena. Minhas façanhas provavelmente me mandarão para a cova uns 10 anos antes do tempo. E a troco de quê? Algumas sensações baratas. Interessante, o ímpio tem essa compreensão. Davi, sobre o seu caso e o tempo que ele o manteve escondido, ele disse, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. É exatamente isso que o ímpio está dizendo. Ele chega a dizer assim, eu vou morrer uns 10 anos mais cedo por causa do meu pecado escondido. Isso trouxe peso para mim, de maneira que eu envelheci. Como homens, você e eu, irmãos, entendemos essa tentação implacável de sermos infiéis. Isso está o tempo todo diante de nós, diante dos nossos olhos, dos nossos desejos. Nós somos confrontados com esse aspecto e uma tentação da infidelidade, em primeiro lugar, ao Senhor e à sua lei. Depois,
as pessoas com quem temos um pacto estabelecido diante do Senhor. Na verdade, é como se nós vivêssemos num mundo difícil em que, e de fato, vivemos num mundo difícil em que somos levados o tempo todo a uma tentação para pecarmos contra a lei de Deus. É aquilo que o escritor aos Hebreus diz, é o pecado que tenazmente nos assedia, né? Constantemente, o tempo todo, e querendo nos queimar, querendo nos aferroar, querendo nos marcar. E como se tudo isso, o exterior, a prática, não fosse difícil demais, o Senhor Jesus vem e deixa as coisas ainda mais sérias, ainda mais difíceis do que são. E no seu Sermão do Monte, então, ele diz assim, eu, porém, vos digo. E ele, então, defere um golpe diretamente no nariz de todo homem em qualquer lugar, que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Bom, se já não fosse difícil demais nós nos mantermos santos no que diz respeito aos atos, o Senhor Jesus diz assim, olha, ainda tem os desejos e os pensamentos de vocês, já são pecado. Situação que vida drástica é essa que a gente vive nesse mundo do pecado, é muito difícil. Somente cobiçar e não fazer efetivamente nada já é pecado? Sim. No tribunal de Deus seria assim, culpado. Mas por que Deus colocaria no nosso corpo, então, esse impulso tão insaciável que precisa ser contido? Afinal de contas, a sexualidade, o desejo sexual não é uma coisa criada pelo diabo. Deus nos criou assim. Deus nos criou com esse desejo. E Deus nos fez, e já no motivo pelo qual Ele nos fez, Ele diz que nós devemos ser o seu espelho, a sua imagem e semelhança, e que nós devemos nos multiplicar. E isso envolve esses desejos, e se Deus não quisesse que tivéssemos esse tipo de desejo, o Senhor não teria criado Eva. Ele faria os homens brotarem de árvores. Ele faria eles virem em cegonhas, ou nascerem de um pé de feijão. Mas não é assim que acontece. Deus dá uma Eva. E nós olhamos para Gênesis 2, e quando Adão olha a Eva, ele já se sente tão motivado que o primeiro poema das Escrituras é traçado ali. Essa, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, porque do varão foi tirado, chamar-lhe-á varoa. E ele faz um poema, uma declaração de amor para Eva. Eu não sei se ela gostou muito desse poema, mas foi uma declaração de que ela era maravilhosa. Porque o Senhor coloca esse desejo em nós? Porque o Senhor nos dá essa vontade, esse apetite tão forte, com a capacidade de dominar até mesmo os homens mais admiráveis como Davi. Até mesmo os homens cristãos. Deve haver uma boa razão para isso. E, na verdade, há uma boa razão para isso. Talvez uma metáfora possa nos ajudar a compreender as coisas. Se você tem carro, ou você anda de ônibus, ou você, como o pastor Brivaldo costuma andar de moto, você se senta sobre uma bomba. A combustão é uma bomba. O mecanismo de combustão interna pode ser uma bênção para nos levar para lá e para cá, sob devidos cuidados e controle. Mas fora dos devidos cuidados e controle, ele pode matar. E talvez por ser algo tão comum do dia a dia, a gente não se atenha aos perigos de uma explosão de um tanque de combustível. Lá no Paquistão, um motorista de um caminhão de tanque perdeu o controle e foi parar numa vala. Isso foi notícia. E rapidamente se formou uma multidão. Cada um trouxe uma garrafa, um cantil, um balde, porque estava jorrando gasolina do tanque, ele ia se perder de todo jeito, e todo mundo saiu em busca daquele combustível valioso. Irmãos, está a mais de R$7. Se ele virar aqui na frente, eu paro o sermão e vou correr para encher um balde. O negócio está difícil, está difícil. E
Não sei se estava nesse preço lá, todo mundo correu com seu baldezinho para pegar aquele combustível valioso. E as testemunhas relatam que um transeunte muito inteligente acende um cigarro. Ô menino inteligente! Ele acendeu um cigarro do lado daquele caminhão e, num instante, a cena inteira se transformou em uma enorme bola de fogo. Mais de 150 pessoas morreram instantaneamente, incineradas. Muitas outras pessoas que estavam numa distância maior, elas foram severamente queimadas. Essa semana, inclusive, se relembrou a história de um herói aqui do Recife, né, de Pernambuco, quando, na década de 80, acho que foi no final da década de 80, né, um navio cheio de combustível no porto do Recife começou a pegar fogo, cheio de combustível. E junto desse navio havia mais 2 outros navios, igualmente cheios de combustível. E os 3 navios cheios de combustível, cujo um estava pegando fogo, estavam justamente do lado daqueles tanques de combustível ali no Recife Antigo. E dizem os especialistas que o Recife Antigo iria pelos ares. E um pernambucano, um prático, ele atracou aquele navio e levou para fora do Recife, onde ele pôde ser tratado, e a explosão não aconteceu. Isso faz muito tempo, mas há mais de 3 décadas atrás. Imagine se aquela explosão tivesse acontecido, será que todo mundo seria em tempo evacuado dos seus lugares? Provavelmente muitas pessoas haveriam de morrer. É incrível, irmãos, que a mesma coisa aconteça quando eu e você entramos no carro e giramos a chave. Ou como alguns carros de vocês que têm mais condições, aperta o botão e ele liga, né? No apertar do botão ou no girar da chave, uma bomba. Mas que felizmente está sob circunstâncias controladas e seguras dentro dos limites do aço no bloco do nosso motor. E aquela explosão ali dentro faz com que tudo se mova. Sem essa explosão, nós ficaríamos sentados e sem sair do lugar, esperando em vão na nossa garagem. Já viu quando o motor de partida quebra? E não sai do lugar. Não há combustão, não há explosão, o motor não gira, as coisas não funcionam. Irmãos, ao longo dos séculos, nós estamos sentados sobre um tanque de combustível, sobre algo que pode, como uma combustão, tocar fogo e tudo, destruir vidas inteiras. Tenha em mente que há um propósito divino para esse desejo quase insaciável entre nós, assim como há um motivo de girarmos a chave, mesmo que sentados em cima de uma bomba, que nos move em algum lugar. Ao longo dos tempos, os homens usaram, e Deus usou na realidade, esse poder ou esse desejo, esse propósito no coração dos homens, esse desejo insaciável, para movê-los, para que eles fossem adiante na conquista de territórios inexplorados, para que eles escalassem montanhas, percorressem trilhas perigosas, derrotassem inimigos cruéis, subjugassem os inimigos, protegessem as suas casas. Os homens protegeram as suas mulheres, cortejaram mulheres que amavam, lutaram por elas, trabalharam 7 anos, depois mais 7, atraindo-as para os seus braços, levando-as ao altar. Por causa desse desejo, os homens desbravaram o mundo e se espalharam por todo ele, cumprindo a vocação da criação, multiplicar e espalhar. Por causa disso, eu e você estudamos, vamos à faculdade, trabalhamos e lutamos, e eu vejo uns loucos aqui para casar, e suando, cheio de carne na mão, cheio de olheira, uns bichos feios, ficando cada dia mais feio, porque eles querem se casar. Não é assim? E trabalha, e vai da madrugada, e estuda, e vai adiante, porque eles querem se casar, eles querem ter uma esposa, eles querem cumprir esse mandato. E usando essa paixão, esse impulso, essa energia, Deus colocou no nosso coração e mente um potencial incrível para o serviço, para a liderança, para a grandeza, para a integridade, para a disciplina e para a dependência de Deus. E tem uma coisa que aí talvez nós não tenhamos conectado. Temos homens frágeis nos nossos dias.
Temos homens muito fracos nos nossos dias. Os homens chegam aos 30 e aos 40 anos e eles não têm coragem. Eles querem dormir muito e trabalhar pouco. Eles querem a vida fácil. E eu arrisco dizer que um dos motivos é porque a vida sexual começou muito cedo. E um combustível que deveria conduzi-los adiante perdeu a sua força. Porque eles não tinham maturidade, porque eles não estavam aptos, porque eles não tinham caminhado o suficiente para, eles não tinham trabalhado o suficiente para, eles não tinham o direito de ir. Mas mesmo assim quiseram, e por isso se tornam fracos, perdem vida, e vão acabar no meio do caminho. A gente precisa avaliar isso, porque a sociedade, porque a masculinidade dos nossos dias é tão frouxa, é tão frágil, é tão fraca, é tão ridícula, é tão vergonhosa. Porque nós temos que lidar com homens que não protegem suas esposas, com homens que têm preguiça de trabalhar, com homens que só querem dormir, com homens que querem ficar na rede, com homens que não querem estudar, com preguiçosos. Se torna uma vergonha, irmãos. A gente precisa resgatar uma masculinidade verdadeira de homens que estão dispostos a ir para a guerra, a batalhar, a lutar, a dar sua vida, a rasgar o peito, a morrer no campo de batalha, e não no campo de batalha do PlayStation. Há uma propaganda americana falando sobre isso, falando sobre o resgate da masculinidade. Eu não encontrei essa propaganda, eu queria trazer para vocês. É um homem, ele está... A propaganda começa assim, uma batalha, uma guerra. E bala para todo lado, estilo Platum, lembra Platum? Só os mais velhos lembram de Platum, mas daquele jeito. Bala para todo lado e tal, e lá vai. E o camarada correndo, e de repente um companheiro ali de batalha, um irmão de guerra, cai ferido. E aquele irmão de guerra grita, não, me deixe, salve a sua vida. E ele diz, não, irmãos de guerra não se abandonam, eles se carregam. E aí ele coloca o irmão de guerra e sai correndo, bala para todo lado, e se joga ali, não é, na vala que havia sido cavada, e se protegem das balas. E ele está nesse que você está olhando ali, rapaz, que negócio fantástico. Isso é que é masculinidade, quando de repente aquela cena faz assim. Aí chega uma senhora, tira, bate assim, o camarada tira o negócio, diz, menino, sai desse videogame, está na hora de tomar café. Já era meio-dia. Está na hora de tomar, já é meio-dia, está na hora de tomar café, meu filho. Saia desse joguinho. E termina assim, homens de verdade lutam batalhas de verdade. Entendeu? Eu acho que esses poucos minutos são fantásticos e mostram como vai a nossa sociedade. Irmãos, quando expressada em obediência ao Senhor, no controle de uma vida santa, que funciona como centenas de quilos de aço, mantendo uma explosão sob controle, a sexualidade pode nos capacitar para coisas grandes em nome do Senhor. Todavia, quando ela é usada de forma errada, ou quando é abusada, ou realizada secretamente, ela explodirá em um massacre letal, que vai levar não só o próprio indivíduo à morte, não só as pessoas que estão bem próximas dele, mas até pessoas que estão distantes serão feridas. Esse poder dado por Deus pode e vai destronar homens, vai destronar reis, vai derrubar pregadores, ou vai estimulá-los a realizar atos de grandeza histórica. Depende de como nós nos portamos, depende das nossas decisões, depende de como nós agimos agora. Pensar algumas... Eu tentei resumir aqui, viu? Eu acabei a introdução agora, mas eu tentei resumir. Algumas mentiras para nós pensarmos. E eu acho que o que a gente vai tratar aqui hoje funciona como apenas uma introdução para nós voltarmos a esses assuntos depois. Eles demandam que nós nos detamos mais, conversemos mais, gastemos mais tempo. Não é possível, em alguns poucos minutos, nós tratarmos esses assuntos aqui, porque
Se nós não estamos caindo neles, e eu sei que muitos de nós caímos no passado, ou estamos caindo no presente, ou seremos assediados quanto ao futuro, nós conhecemos pessoas que estão assim, e nós precisamos cuidar da nossa vida. A primeira mentira que a gente vai pensar sobre a sexualidade, dentre tantas outras, sobre a sexualidade masculina, a primeira é que um pouco de pornografia não faz mal nenhum. Há até uma racionalização de que é melhor que se vá à pornografia do que se pratique o adultério realmente, ou a fornicação, no caso do solteiro. É melhor ir para a pornografia do que viver abrasado? É melhor isso do que estar vivendo fisicamente em pecado? Alguns dados para nós pensarmos. As pessoas no mundo gastam, em média, 3 horas todos os dias nos seus smartphones com pornografia. O dia tem 24 horas. Eles passam 3 horas dessas 24 horas na pornografia. Sem falar em redes sociais e tudo isso, o celular. Uma vez um pastor me disse assim, o pastor Brivaldo lembra disso, e não disse a mim, acho que disse a Brivaldo. Foi a ti, não foi, Brivaldo? Disse assim, pastor Vitor tem um problema no ministério. Ele não atende celular. Eu sei, eu sou difícil de atender celular. Mas deixa eu dizer um negócio. Se eu estou atendendo alguém no gabinete pastoral, eu não atendo celular. Porque a prioridade para mim é aquela pessoa que está na minha frente, com quem eu estou conversando. Entende? E eu sempre estou atendendo alguém. E se eu não estiver atendendo alguém, eu estou dando aula no seminário. Você acha que eu vou parar a aula para atender telefone? Não tem como. Não tem. Nós precisamos priorizar o que é prioridade. A prioridade são as pessoas de carne e osso que estão na nossa frente. Eu sei que há questões de urgência. E quando há questões de urgência, sempre vai se conseguir falar. Eu passei a manhã toda hoje com o telefone no modo avião. Porque eu queria estudar. Eu botei no modo avião e fui estudar. E deixei com a rede, do Wi-Fi ligada. Alguém aqui da igreja queria falar comigo. Conseguiu falar comigo. Ligou para minha mulher. E minha mulher me achou. Falou, fulano quer falar com você. Urgente. Na mesma hora eu retornei. Parei o que eu estava fazendo, parei os estudos. É urgente. E fui ligar. Mas nós somos escravizados pela tecnologia, irmãos. E passamos muitas horas nelas. A tecnologia é uma bênção. E quando passamos tempo nela porque estamos estudando, porque estamos fazendo bem, ótimo. Mas muitas vezes não é assim. 3 horas por dia em pornografia no smartphone. Um outro dado. Há uma variedade de aplicativos usados para facilitar encontros sexuais, físicos ou digitais. E muitos acabam caindo nisso. Um menino, ou melhor, nos Estados Unidos, esse é um problema tão endêmico que há hoje programas, acampamentos destinados ao trato da pornografia com adolescentes. E um depoimento de um desses acampamentos diz o seguinte, que a pornografia se tornou um problema tão grave que meninos com apenas 12 anos de idade são enviados a acampamentos para ficarem lá por um tempo para serem desintoxicados da pornografia. Um adolescente inscrito em uma dessas organizações disse que ele assistia à pornografia 9 horas por dia. 9 horas por dia. Esse menino devia estar com as notas bem na escola, devia estar com a saúde muito bem também, porque devia dormir muito bem. Não é? Esse é o mundo em que nós vivemos. Isso não está longe de nós. Nós, pastores, aconselhamos e atendemos pessoas. Eu atendo muitos adolescentes. E um adolescente, há um tempo atrás, conversando comigo, ela confessou que desde os 10 anos de idade, ela era escravizada pela pornografia. Uma menina. Desde os 10 anos de idade. É cada vez mais cedo. E não está só para meninos, está para meninas e está para todos. Até porque as meninas foram masculinizadas nos nossos dias. Isso é um problema gravíssimo.
Veja só, o uso de pornografia é endêmico. E a pesquisa diz o seguinte, que não é somente um problema lá fora no mundo, não. Na verdade, veja só, cerca de 2/3 dos homens cristãos assistem à pornografia ao menos uma vez por mês. E essa é a mesma frequência dos homens aí fora do mundo. Ou seja, qual a diferença entre a igreja e o mundo nesse aspecto? Nenhuma. Isso é muito grave. Há tempos atrás, no seminário, quando eu era capelão, a gente mandou gente embora por causa disso. E por outras coisas também. A pornografia tem uma mentira de que há possibilidade de autossatisfação. E a gente volta para o Éden nesse aspecto. Desde o Éden é anunciada essa mentira pelo adversário, que nós podemos nos satisfazer a nós mesmos. Que nós não precisamos de Deus, que nós não precisamos da lei dele, de que nós não precisamos das pessoas. Adão não precisa de Eva, Eva não precisa de Adão, os dois não precisam de Deus, eles podem ser plenos sozinhos. Mas isso nunca deu certo. Levou Adão a medo, angústia e a conflitos. E a sua família também. Um capítulo depois da queda, o seu filho mais velho está matando o filho mais novo. A tragédia se estabelece, a morte estabelecida na casa de Adão. Abandonar a pornografia, irmãos, não é simplesmente uma experiência chata de escolher uma vida monástica, uma vida de clausura, uma vida de afastamento, de uma vida sem vida. Porque é isso que o mundo quer dizer. Que se nós não vivermos no padrão do mundo, então nós não vivemos. Sobre o casamento e a monogamia, é dito o quê? Que o casamento é igual à morte. Quando alguém no mundo vai falar de casamento, ele diz que é uma forca. Não é assim? Na Revolução de Berkeley, na Revolução Hippie, o idealizador ele se casou pela 10ª vez. Se casou pela 10ª vez durante o evento da Revolução Hippie. E no bolo de casamento dele estava escrito assim, morte é o casamento. Isso é uma louca mulher que casa com um cara desse. Se o cara está casando e no bolo está escrito morte é o casamento, isso é uma loucura. Mas essa é a incoerência do mundo. Abandonar a pornografia não é um passo de tristeza, de peso e de abandono da vida. A gente não está, ao deixar o pecado, nós não estamos deixando para trás algo perigoso, sem alguma coisa de valor que seja muito maior do que esse algo perigoso para termos no seu lugar. Na realidade, é uma declaração de dependência de Deus, abandonar o pecado é uma declaração de abraçar o plano de Deus, de que a única maneira de sermos saciados é a presença de Deus, e é a declaração de que nós estamos dispostos a viver segundo o propósito de Deus. Então, perceba, solteiro e casado, guardar-se para a sua esposa é um investimento com enorme retorno que vale a pena. É dizer não ao diabo e retornar ao plano de Deus. Quando um homem deixa a pornografia, não há arrependimentos, simplesmente porque há algo extraordinariamente melhor que o Senhor vai possibilitar que ele viva. A pornografia e o ato da autossatisfação, que é natural na pornografia, ele é um substituto artificial de algo muito mais poderoso. Para um homem casado, Deus dá o prazer que torna a autossatisfação tão empolgante, veja só, como cavalgar um pônei de plástico no shopping center, se comparado a ir à Disney e fazer uma volta numa das maiores e melhores e empolgantes montanhas-russas que tenha lá. O que é melhor? Passear num pônei de plástico ou ir à Disney numa montanha-russa? Tem crianças rindo aqui já querendo Disney, 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 né? Bom,
Mas nós, burramente, às vezes preferimos o pônei de plástico. A expressão sexual, compartilhada, irmãos, dentro do contexto do casamento, que tem que ser centrado em Cristo, que tem que ser segundo a palavra, que precisa ser monogâmico, ela é fantástica, ela não é monótona, ela é eufórica, melhor do que qualquer coisa que nós poderíamos fazer sozinhos. Por quê? Porque ele é um presente, a sexualidade é um presente que você está dando a outra pessoa, a sua esposa. Não é algo que foi feito para você presentear-se a si mesmo. Sexo diz respeito à entrega, à cumplicidade, a compartilhamento. Portanto, vivê-lo sozinho não é vivê-lo, é viver qualquer outra coisa. É como alguém que julga estar servindo a Deus, mas, na verdade, está servindo a Baal. Está servindo a um falso Deus. E os solteiros? Onde é que eles entram nisso? Se para o casado abandonar a pornografia vai levá-lo à plenitude na intimidade da vida do casamento, e os solteiros? O que é que eu ganho com isso, hein, pastor? Porque se eu não sou casado, em primeiro lugar, se Deus tiver o propósito de que você se case, amém, aleluia, amém, você vai experimentar um casamento nessa área muito mais abundante. Nunca vi essa pesquisa, mas observando e tendo conversas com muitas pessoas, eu posso ter uma constatação de que as pessoas que se envolveram sexualmente antes do casamento e que não foram devidamente tratadas nessa queda, elas, no casamento, enfrentam dificuldades na vida sexual. Isso é um fato. Isso é um fato. Ao passo que aqueles que se guardam em santidade para a vida conjugal, eles experimentam uma vida plena nesse aspecto. Porque passa a ser uma descoberta junto, do jeito certo, na hora certa. Mas ainda, a intimidade que o solteiro pode ter do relacionamento com Cristo vai concentrar essa bomba, essa energia, essa combustão em servir ao Senhor, em agradar ao Senhor, a ser útil nas mãos do Senhor, na vida dos outros. E isso preenche o vácuo, ou o aparente vácuo de uma intimidade sexual. O solteiro, ele passa a declarar a sua dependência de Deus e pode experimentar uma saciedade e prazer em Cristo de uma maneira bem diferente da maneira como os casados experimentam. Não é uma intimidade maior nem menor, ela é diferente. Eu discordo daquela ideia de que feliz é o casado, e que o solteiro não é tão feliz. Eu quero dizer uma coisa a vocês, solteiros, que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria vivido a minha solteirice muito melhor. Eu teria me dedicado muito mais a Deus, eu teria sido muito mais útil à obra. Eu teria procurado servir muito mais ao Senhor. Eu teria me desgastado muito mais porque eu tinha mais tempo. Porque eu tinha mais tempo, mas o tempo não volta atrás. O passado está nas mãos de Deus, eu não tenho como voltar. Mas você que está vivendo hoje, conversava com uma moça essa semana sobre isso, eu dizia, viva o tempo de solteiro de maneira plena. Viva o tempo da sua solteirice na sua máxima oportunidade. Sirva a Deus, se gaste por Deus e seja celibatário até o dia que Deus disser que você não é. O que é que eu quero dizer com isso? É que muitos solteiros vivem no e se. Quando então? Sabe, quando eu for, quando eu me casar, se eu me casar, não. E se você não se casar, a vida vai passar e você não vai usufruir das bênçãos de Deus e do serviço a Ele. Seja celibatário até que Deus diga que você não é. Não viva na possibilidade do casamento. Viva na realidade da solteirice hoje, aqui e agora. A Nancy DeMoss, ela teve uma prática de vida tão interessante, ela casou aos mais de 50 anos de idade. Quando ela se casou, um séquito de mulheres solteiras nos Estados Unidos ficaram com raiva dela. Escreveram cartas indignadas, espumando pela boca, porque a Nancy DeMoss ela era
uma celibatária convicta, até que Deus lhe deu um marido. E ela publicou isso, ela disse, eu tinha certeza que eu era uma celibatária, e como celibatária, como solteira, eu escrevi livros, eu publiquei livros, eu dei palestras sobre a vida de solteira, da santidade, para a glória de Deus. Mas Deus disse assim, é até aqui que você vai ser celibatário, agora você vai casar. E quando eu me casei, o meu celibato acabou, e agora eu vivo uma vida de casada, para a glória de Deus, em santidade. Escrevo para mulheres solteiras e casadas sobre o serviço na obra do Senhor. Às vezes a gente quer viver o amanhã. A C.S. Lewis diz que o passado pertence a Deus, o presente é eternamente iluminado. E o futuro para o crente não existe, só existe eternidade. A gente fica pensando no futuro e isso dá uma ansiedade. E é iluminado, o evangelho e o poder, o fôlego de vida que Deus dá a você agora, como solteiro. Então, solteiro, viva plenamente como solteiro e você vai viver plenamente como casado também. Oh, se tivessem me dito isso antes, eu teria vivido muito melhor na vida de solteiro e não ficaria na expectativa do que seria a vida de casado. Eu teria usufruído muito mais das bênçãos do Senhor. Para um homem casado, quer acesse pornografia ou viva em um relacionamento adúltero, essas coisas são denominadas de imoralidade sexual. E a imoralidade sexual, ela corta as asas que nos levam ao prazer mais elevado, rico e duradouro, como um veneno. Todos os tipos de imoralidade são devastadoras ao coração do homem. Então, a mentira é que pouco de pornografia não faz mal. A verdade é, a pornografia é mortal. Para um homem casado, ela é adultério virtual. A intimidade com Cristo é a expressão sexual no contexto do casamento monogâmico e oferece uma satisfação muito maior. Eu não sei como é que está lá em cima, se as irmãs já concluíram, como é que está. Dá só uma olhadinha, Davi, porque aí eu posso ir adiante ou não. Eu vou fazer assim, sobre esse ponto da primeira mentira, você tem algum comentário ou alguma pergunta a fazer? A gente pode fazer isso agora, tem microfone aqui. Moisés, me ajuda? Hugo quer fazer um comentário ali? Levanta a mão aí, Hugo, para Moisés te ver. Esse comentário que fez agora no final de viver no futuro, né? Um outro aspecto, agora, na vida de casado, às vezes a gente vive na expectativa de ser da conclusão dessa realidade, né? Assim, e é uma outra viés desse mesmo aspecto aí. Perfeito, Hugo. Porque sabe o que é? A gente vive em expectativas e, digamos assim, em busca de realizações. Como é que funciona? Eu quero concluir o meu ensino médio. Realização. Eu quero passar no Enem. Realização. Eu quero terminar a faculdade. Realização. Eu quero me casar. O casamento se torna uma realização, é só mais uma etapa na vida de realizações. Ter filhos se torna não a bênção dos céus, se torna mais uma etapa na vida de realizações. E do mesmo jeito que ser contratado numa grande empresa, ter uma PLR, uma participação nos lucros boa, fazer aquela viagem internacional. Do mesmo jeito que é casar os filhos. Ou seja, nós tornamos bênçãos extraordinárias em coisas ordinárias. Casar não é uma realização. Não é aquela história que o homem realizado é o homem que tem um filho, escreve um livro e planta uma árvore. Realizações. Não. O Senhor nos chama não para sermos realizados no que ainda não aconteceu. A realização que o salvo tem está em Cristo. A nossa realização é sermos servos de Deus. É sermos remidos em Cristo. E a gente não precisa de casamento para isso, nem de ter filhos para isso. E quando as realizações se tornam, então, o foco,
nós vivemos um descontentamento. O solteiro é descontente porque não é casado. O casado é descontente porque não é casado com a vizinha. O cara que mora numa casa tal é descontente porque a grama da casa do vizinho é sempre mais verde. E eu cimentei a minha, cimentasse, né? Porque fizesse isso. Que maldade, um quintal bonito daquele, cheio de grama. E nós vamos sempre assim. O filho do outro é mais inteligente e a gente fica mentindo que o da gente é mais. Sempre há algo melhor. E a gente vive descontente. Eu sou descontente porque não tenho filhos. Ou porque eu só tenho filhas e não tenho filho. Ou porque só tenho filhos e não tenho filha. Eu sou descontente porque eu estou com um carro há tantos anos e o meu vizinho trocou por um melhor. Eu sou descontente com coisas que são materiais, com coisas que são emocionais, com coisas que são espirituais, simplesmente porque nós não valorizamos o que nós temos de mais caro, que é a redenção, a remissão dos nossos pecados. O que é que a gente precisa ter? O que é que a gente precisa ter a mais? Nada. Nada. Alguma outra colocação? John lá atrás. Bom, pastor, uma das coisas que eu acredito que está influenciando muito a grande massa da juventude solteira atualmente é a visão errada do que é uma beleza de uma mulher, né? Por exemplo, a gente vê muito, pelo menos eu conheço muitos jovens que dizem assim, tal mulher eu me casaria com ela. Mas são mulheres que se metem a usar botox, silicone e levantam 400 quilos na leg press, né? Na academia. Então eles querem esse tipo de mulher para casar. 400 quilos? Eu tenho medo da mulher dessa. Ela vira a mão em mim, eu me desmonto. Mas só para o senhor ter uma noção de que realmente essa falta de contentamento em Deus faz os homens, de fato, buscarem um padrão errado do que é a beleza de uma mulher, né? Olham para a curva de uma mulher, entendendo que aquilo é a beleza dela que vai ser durável para o casamento e vai sustentar o casamento dele, né? Quando, na verdade, ele não se satisfaz na beleza de Cristo e contempla a virtude de uma mulher para, de fato, um dia casar com ela, né? Pois é. A gente tem um padrão de uma beleza exterior, não é, de uma vaidade. E é interessante, né, que a palavra de Deus diz aquilo que embeleza a mulher, não é o frisar do cabelo, não é? São as joias, não é isso. É ela ser virtuosa, né? E como uma mulher virtuosa? Ela teme ao Senhor, ela ama ao Senhor, ela se dedica ao papel para o qual o Senhor a criou e ela procura servir a Deus com integridade. E o coração do seu marido confia nela. Essa é a mulher virtuosa. A gente tem um padrão do mundo que tem afetado a gente, né? Afeta os nossos olhos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não guardamos o nosso coração. Nós nos deixamos ser levados por uma série de questões. Eu não cheguei nem na metade do estudo, mas eu sabia que não ia chegar. Não é? Um ponto que eu ia apontar para vocês depois era exatamente essa questão do guardar o coração. Me permita só pontuá-lo rapidamente, se eu encontrar aqui em algum lugar. Sim, essa questão da guarda, né? Veja lá. Guarde o coração do veneno de conversas torpes. Guarde o coração de imagens aparentemente inocentes em filmes de censura livre. Guarde seu coração de olhares pelos cantos dos olhos. Guarde o coração. Porque a gente não guarda o coração, os nossos olhos são afetados. A forma como a gente pensa é afetada. O padrão do que a gente quer deixa de ser o padrão das Escrituras e se torna o padrão do mundo. Deus nos livre nós vivermos assim, nós caminharmos desse jeito. Irmãos, eu vou concluir por aqui, mas eu tenho assuntos aqui que são muito importantes e a gente precisa voltar a eles depois. A próxima mentira seria: o que a esposa não sabe não a machuca. Segredos. A outra mentira que nós iríamos tratar seria: se sinto atração por pessoas do mesmo sexo, devo buscar um relacionamento com alguém do mesmo sexo. Aí você diz assim: peraí, pastor, aqui só tem macho de verdade. Esse negócio não é para a gente. Pode pular essa pergunta.
Mas não diz respeito só a um desejo que você, graças a Deus, espero não tenha. Mas a gente vive num mundo em que há uma filosofia nesse aspecto, em que há um ensino nesse aspecto. E nós precisamos nos ater a isso, para avaliarmos e pensarmos e nos posicionarmos nesse mundo, porque nós temos irmãos, nós temos filhos, nós temos pessoas na nossa influência, e nós precisamos ajudá-los nesse aspecto, né? Depois a gente teria algumas outras perguntas que seriam menores, algumas outras mentiras que seriam menores, mas igualmente iriam nos ajudar a trabalhar, não é, essas questões, como, por exemplo, a questão da maneira como o homem lida, não é, com sua satisfação e o seu prazer, e como ele é egoísta nesse aspecto. É da natureza humana, é da natureza do homem masculino, esse egoísmo. Então, com base nisso, eu não sei se Flávio, tu tem aí aquela imagem, não sei se Flávio está aqui embaixo ou está lá em cima, que eu te mandei, não. Flávio está aí? Tá? Está lá em cima, é que eu pedi ele para passar aqui, mas eu acho que não vai dar. Lá em cima a gente passa. Tu está aí? Oh, glória. Vai dar para passar aquele negócio? Então lá em cima a gente passa. Tá bom. Algumas pessoas têm caminhado aí numa santa inveja, se é que pode ser santa, né? Olhando assim para o trabalho que as mulheres têm feito aqui, e incomodados, dizendo assim, mas pastor, por que nós, machos, não tem um trabalho desse? Eu disse, porque eu não sei se nós somos tão machos assim como tu está dizendo, não. Esse é o problema. Mas ele disse, não, pastor, a gente é forte, a gente é macho. Já alguns irmãos vieram falar comigo. E eu estou propondo um encontro de homens, não é? Uma vez no mês. Mas que não vai ser nesse modelo aqui. A gente vai ter nesse encontro de homens um trabalho assim devocional bem rápido. A gente vai poder compartilhar, comer um pouquinho, jogar dominó e ter uma boa conversa enquanto joga dominó. E depois do dominó, a gente joga dominó conversando o assunto da devocional e depois do dominó fecha com o que cada grupo do dominó pensou e tratou dentro do assunto que a gente trouxe. Então, a ideia está aí, quando a gente subir, vai ser colocado lá o cartaz. Se você tiver alguma ideia além de dominó para jogar, né, quiser jogar baralho, quiser jogar alguma coisa, quiser doar uma mesa de sinuca para a gente, tá de boa. Né? A gente recebe com muito amor e carinho, assim, com o coração aberto. Tá? E a gente tem um momento assim nosso também. Então, a ideia é que a gente faça isso no dia 20, a próxima semana, porque não tem mais nenhum dia livre. Então, só tem esse. E o outro seria só no outro mês, mas a gente trataria pelo menos mais uma dessas perguntas, mais uma dessas mentiras de hoje, que não vai dar para tratar agora. A gente trataria uma só, conversaríamos, depois os grupos compartilhariam no final aquilo que conversaram. O que é que vocês acham? Tem homem macho aí valendo? Aê! Então, se vocês topam, a gente vai à noite, mais tarde a gente coloca lá o cartaz. Espero que você possa vir às 19 horas da sexta-feira. O happy hour vai ser aqui na igreja. Fechou? Então, você sai do trabalho, quem pode. Eu sei que tu tá... Quem vem para o coral, vem de novo na sexta-feira. Eu sei que tem ensaio do coral na quinta, às vezes fica, mas é uma sexta só no mês. Então, vamos pensar aí, tá? Alguma outra pergunta? Tudo certo? Encerrou lá em cima? Fala, Nilson. Fala. Nilson precisa de microfone, não. Mas do cavalo do pônei ou da...
Não, eu não queria ficar, não. Tá. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. A questão que eu coloquei é a seguinte, Nelson, é que é dentro dessa questão das expectativas, né? Deus deu a cada um tempo. Eu acho que nós nos casamos no tempo que tinha que casar. Você casou com Patrícia, eu casei com Paulo, no tempo que Deus tinha determinado, né? A gente não casou tarde. Acho que você casou com 26, eu casei com 25, né? E casamos dentro de um tempo bom, de trabalho, de possibilidade de formar família, não é? Mas o que eu diria é que às vezes as pessoas elas estão olhando para o casamento como se a alegria verdadeira estivesse lá, e a alegria verdadeira está em Cristo. Talvez a gente não tenha, enquanto jovens, experimentado mais contentamento no Senhor, porque essas coisas não tenham sido ditas a nós. A gente serviu ao Senhor. Certamente a gente teve a vida dentro da igreja, né? A gente viveu na igreja a vida toda, a gente serviu ao Senhor. Nielson, adolescente, já estava em coral, cantando, sempre gostou de coral. Né? Em classe de escola dominical, a gente sempre trabalhou evangelizando e com tudo isso. Mas o que eu diria é que nós talvez tivéssemos nos dedicado mais, não apenas no fazer as coisas, mas, digamos assim, em ter mais contentamento no Senhor, em viver mais em Cristo, em buscar mais ao Senhor para ser cheio dele, para não ficar, talvez, esperando o que viesse a acontecer quando acontecesse. É inegável que a maioria de nós, homens, foi feita por casar. Mas será que não há celibatários? E os celibatários, eles serão menos felizes do que os casados? Quando aqueles que foram vocacionados para o casamento se casam, eu diria o seguinte, é outra fase da vida, que vai ter uma alegria dentro dessa fase que é o casamento. Mas se nós compreendermos o tempo de solteiros em Cristo, e talvez a gente não compreenda isso, nós vamos ter uma plenitude de vida nesse tempo de solteiros. Só que eu, pelo menos, cresci sendo ensinado dentro dessa ideia de que a vida boa e feliz é no casamento. Que antes do casamento não dá para você ser muito feliz, não. Dá para você ser mais ou menos feliz. Talvez a gente não tenha experimentado antes como solteiro, porque a gente não foi impactado com isso. Sabe? Eu acho que eu vou ter que parar, Robson, porque as mulheres estão aqui na porta. Mas tu pode falar comigo aqui, tá? Gente, vamos deixar as mulheres entrarem. Eu estou à disposição aqui. Por favor, tragam as cadeiras.